A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos com uma lição de extrema importância, que é a lição de número 10, né? O pecado corrompeu a natureza humana. Vamos estudar hoje sobre um assunto que de fato é extremamente importante. E quando eu falo extremamente importante, porque ele trata de um assunto que refere-se a toda a humanidade, que é a armatiologia, que é a doutrina do pecado. A doutrina do pecado define sim o destino também da vida de um ser humano. Se ele reconhece o seu pecado, aceita Jesus como seu Salvador, ele tem garantia de vida eterna. Ok? Porque ele faz um pacto, ele aceita o sacrifício de Jesus, ele reconhece que é pecador. Então, a nossa lição hoje está repleta, está cheia de informações de grande importância para todos nós. Esse assunto é um assunto que divide opiniões, que divide, visões diferentes da soteriologia. E quando nós falamos em soteriologia, estamos falando sobre a doutrina da salvação. Então, a lição de hoje envolve a armatiologia, que é a doutrina do pecado. A lição de hoje também, ela trabalha a questão também da soteriologia, da salvação, e um pouco de história da igreja, porque vamos falar sobre as heresias acerca da doutrina do pecado, tá? Então, vem comigo, essa lição, ela é bem didática, é uma lição que eu posso dizer assim, que precisa de um conhecimento, vamos dizer assim, um conhecimento teológico, vamos dizer assim, significativo, porque nós vamos estar estudando sobre uma realidade inegável na vida humana, que afeta toda a criação, porque estaremos falando, evidentemente, sobre a queda do homem. O que isso representou, o que isso levou, a visões distorcidas e muito diferenciadas. Eu diria distorcida e muito diferenciada em relação ao que nós ouvimos aí falar da doutrina do pecado, ok? Então, hoje, a nossa lição ela é muito, vamos dizer assim, teológica, do ponto de vista bíblico, mas ela também é muito interessante, porque vamos estar tratando desses assuntos, que são de extrema importância para os nossos dias, extrema importância para aprendermos mais da palavra do nosso Deus. Amém? Então venha você ao nosso convidado, seja bem-vindo a mais essa lição, e eu tenho logo um recadinho para dar a você aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o like. Irmão, pastor, por que tem que pedir o like? Porque, meu irmão, a aula é de graça aqui para você. E a única coisa que você pode estar nos ajudando, e aí eu digo que você pode estar nos ajudando mesmo, é dando like e compartilhando, evidentemente, o vídeo, para que esse vídeo chegue para outras pessoas. O algoritmo, que nós chamamos de algoritmo do YouTube, ele precisa dessa informação, tá bom? Então nos ajude, é de graça, não vai lhe custar nada você dar um like aí e podemos estar estudando mais da palavra do nosso Deus. E como é bom estudar sobre a palavra do nosso Deus. Para mim, que sou professor do curso teológico, meus amados irmãos, eu acho de extrema importância que nós, como cristãos, estejamos estudando esses assuntos que são a base da nossa fé. O estudo da teologia ajuda também o crente a embasar a sua fé. E isso é muito importante do ponto de vista do crescimento, porque nós teremos crentes, pessoas, servos de Deus, abalizados na palavra. E a escola bíblica dominical é essa escola teológica, a maior escola teológica do Brasil, onde você consegue, meu amado irmão, estar aprendendo assuntos de extrema importância para a sua própria fé, ok? Então vamos lá, vamos para mais uma aula. Vai ser uma honra estar falando sobre esse assunto, até porque também, pela misericórdia de Deus, eu sou professor de armatiologia, de soteriologia e também de história da igreja, como também outras matérias teológicas
que nós estamos sempre contribuindo. Então, a lição de hoje, ela tem uma importância imensa, porque ela trata da queda, né? Desde o ventre materno, a corrupção acompanha a humanidade, tornando impossível ao homem, por seus próprios méritos, alcançar a salvação. Isso aqui é a parte básica para alguém que quer ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Essa lição, ela deixa bem claro o que está em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa lição explora a origem do pecado, a sua extensão e as tentativas históricas de negar essa verdade, como o pelagianismo. No entanto, sempre há esperança, porque o Evangelho de Jesus são as boas novas de salvação ao homem. Ou seja, a mensagem central do Evangelho é arrependei-vos e crede no Evangelho, para que tenha salvação em Cristo Jesus. Então, nós precisamos sempre apresentar a solução, podemos assim dizer, a solução que o mundo precisa está na pessoa bendita de Jesus. Em Cristo, a redenção é possível, restaurando-nos a comunhão com Deus e oferecendo vida eterna, né? Vamos para as nossa querida lição, nosso ensinamento hoje, que está repleto de assuntos de grande importância, meus amados irmãos. Eu digo de grande importância porque será de grande valia para todos nós. Lição de número 10. Vamos para a nossa lição de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. Primeiro trimestre, nosso texto áureo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Olha aqui o nosso texto nesse dia maravilhoso e já precisamos começar a conversar sobre ele. Por quê? Porque ele trata de um assunto muito interessante e precisa ficar bem claro para todos nós, tá bom? Então vamos lá, o nosso primeiro tópico aqui, nossa lição textual. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Isso está em Romanos capítulo 3, verso 23, na versão NVI. Poderíamos parafrasear esse mesmo versículo da seguinte forma: todos pecaram, todos os que pecaram são pecadores e todos os pecadores estão separados de Deus. Isso seria parafrasearmos o nosso texto áureo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 23, ensina que não há distinção entre pessoas ou grupos. Ninguém pode se considerar melhor ou mais digno diante de Deus, de forma alguma. O texto demonstra a universalidade do pecado e de suas consequências. Paulo refuta qualquer ideia de superioridade moral, seja dos judeus, que se orgulhavam da lei, ou dos gentios, que confiavam em sua própria sabedoria. No mundo antigo, honra e status eram extremamente valorizados, mas Paulo mostra que diante de Deus todos falharam em atingir o padrão perfeito da justiça. Por isso que o texto diz: todos pecaram. E quando esse texto está se referindo a todos, e quando a Bíblia se refere a todos, é todos mesmo. Não há exceção. Não há aquele que tem mais conhecimento, que tem menos conhecimento, o rico, o pobre, as questões raciais, o que é negro, o que é branco, nada disso. Diante de Deus, todos nós somos iguais. E isso é muito importante porque aqui não importa o grau de conhecimento que a pessoa tenha. O pecado nos fez perder a honra e a glória de Deus. Que Deus, no início, lá no jardim, com Adão e Eva, ele nos criou a sua imagem e semelhança. No entanto, a justiça de Deus não se baseia em mérito humano, mas na graça. Não faz diferença se uma pessoa é rica ou é pobre, é jovem ou é velha, é homem ou mulher, é culta ou inculta, é judia ou gentia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. John Stott, em seu livro, ele cita em um dos seus livros, né, um excelente escritor, John Stott, ele citando o Molin, ele diz o seguinte: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas.
que isso quer dizer? Que todos os seres humanos foram nivelados à condição de pecadores, segundo a reta justiça do Senhor. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Gálatas capítulo 3, verso 22. E ainda, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Isso está em Romanos capítulo 11, verso 32. Agora, vamos para a nossa querida verdade prática. A verdade prática também nos traz um assunto bem interessante. E como é interessante essa nossa lição. Tudo dá para ser literalmente consultado. Olha aqui a nossa verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Desde essa criancinha pequena, o pecado é um elemento real de todas as pessoas, inclusive das crianças. Isso, meus amados irmãos, é um assunto que divide muitas opiniões. É impressionante como esta lição está repleta de interpretações diferentes, de conclusões diferentes acerca da salvação, acerca da necessidade humana. Nossa verdade prática, analisando a nossa verdade prática. O pecado, olha o que a nossa lição diz. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. A realidade do pecado, ainda que muitos tentam ignorar a existência do pecado, não podemos negar os inúmeros testemunhos que confirmam a sua realidade. A Bíblia o evidencia claramente, assim como a história, a consciência humana e a experiência cotidiana. Se perguntássemos a Adão após sua queda, a Davi em seu arrependimento ou ao próprio Jesus, e aqui vale a pena a gente explicitar, ele não pecou, mas morreu para perdão de nossos pecados. Todos confirmariam que o pecado é uma realidade inegável, tanto para Adão, como para Davi, como o próprio Jesus que levou os nossos pecados. Evidência da realidade do pecado. As provas da existência do pecado são tão evidentes que negá-lo é um absurdo, uma insensatez. Entre essas evidências estão cada hospital, cada casa funerária, cada cemitério, cada fechadura em uma porta, cada cofre de banco, cada alarme contra ladrões, cada policial, guarda e soldado, cada tribunal e prisão, cada dor, doença, deficiência, morte, tristeza, pranto e guerra. Tudo isso testemunha os efeitos devastadores do pecado da humanidade. Agora vamos para o nosso texto, né? Acredite, mesmo com todas essas evidências bíblicas, né, de que o pecado, a realidade do pecado, existem pessoas que ainda negam a existência do pecado. Vamos para o nosso texto, então, né, o texto da nossa lição, né, o nosso estudo propriamente dito, e vamos trabalhando aqui, intercalando. Nosso texto bíblico está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7, e Romanos capítulo 5, versos 12 a 14. E esse texto ele é muito significativo porque ele faz um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque esse assunto é muito bem discutido, esse assunto é muito bem tratado. Vamos lá, então, para o nosso texto. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora Romanos capítulo 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A nossa introdução, como está aí no nosso
material, né? O ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade, e em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Quais são os objetivos da nossa lição? Objetivo número 1, explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Objetivo número 2, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. Número 3, pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então vamos para a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Esse texto é muito interessante que a gente esteja estudando, e observe, isso é tão importante para nós, né? Olha que coisa interessante. Vamos lá. Esse é um assunto que é muito importante. Veja bem, por quê? A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. O autor do pecado. Afinal de contas, o autor do pecado é o homem ou é o diabo? Ou é o adversário? Veja bem, olha o que a nossa lição diz. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou a Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, verso 9. O maioral dos demônios, Mateus capítulo 12, verso 24, e Mateus 25, 41, era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Isso em Ezequiel, capítulo 28, versos 12 e 15. Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías, capítulo de número 14, versículos 12 a 15. Ao longo da história, o problema do pecado tem sido debatido por filósofos, sociólogos, psicólogos e teólogos. No campo filosófico, várias teorias tentam explicar a origem e a natureza do pecado, mas muitas delas se afastam da verdade bíblica. Observe, e é importante que a gente elenque aqui algumas situações acerca do pecado. Estamos estudando a martiologia, que é a doutrina do pecado. Veja bem, o pecado como um princípio eterno, o pecado como um mal necessário, o pecado como parte da natureza sensorial do homem, né? São três teorias acerca do pecado. A primeira teoria é o pecado como um princípio eterno. Essa teoria, ela afirma que o mal sempre existiu como um poder independente de Deus, como se houvesse um princípio do mal eterno. Isso foi defendido por muitos grupos como os gnósticos e maniqueus, que viam o pecado como uma força que corrompe o espírito humano. No entanto, a Bíblia ensina que Deus é soberano e que o pecado não é eterno, mas fruto da escolha angelical e humana. Portanto, a escolha de Satanás, a escolha de Lúcifer pelo pecado, né, pela desobediência, gerou em si o pecado. E também a escolha humana gerou o pecado no mundo. O pecado, a segunda teoria, o pecado como um mal necessário. Essa visão sugere que o mal é essencial para a existência do bem, assim como forças opostas no mundo físico mantêm o equilíbrio. Assim, o pecado seria inevitável para o desenvolvimento humano. Contudo, a Bíblia rejeita esta ideia, pois ensina que Deus criou o homem sem pecado e que a queda foi resultado da desobediência, não de uma necessidade. Isso aqui é muito sério, porque existem teólogos europeus que defendem essa ideia, que o pecado foi necessário, que a queda foi necessária, que a queda era algo que abriu a mente do ser humano. Não, a queda foi queda mesmo. A queda, nós não podemos relativar a queda não foi relativa, ela caiu, o homem se separou de Deus, o homem perdeu o seu estado original que Deus na sua presciência estabeleceu.
Agora, a terceira e última teoria acerca do pecado é o pecado como parte da natureza sensorial do homem. Essa teoria afirma que o pecado está ligado ao corpo humano e às suas necessidades físicas, como se a matéria fosse má e o espírito bom. Porém, a Bíblia ensina que o pecado é uma questão moral, não apenas física, e que o ser humano será julgado por suas ações, tanto físicas quanto espirituais. Isso está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, verso 10. Agora, vamos para um assunto que nos deixa curiosos, né? Nos deixa curiosos e também nos faz refletir a origem do pecado. A primeira manifestação do pecado ocorreu na esfera angelical. Pronto. Os teólogos divergem quanto ao fato de que esta manifestação tenha começado no céu. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, não podemos atribuir a ele a autoria do pecado, e de forma alguma. Toda a Bíblia rejeita essa ideia ao afirmar longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Jó capítulo 34, verso 10. Em outra passagem está escrito que não há injustiça nele, Deuteronômio 32, 4. E Salmo 92, 15. Tiago, no Novo Testamento, declara que o Senhor não pode ser tentado pelo mal, Tiago 1, 13. Por isso, considerar Deus como autor do pecado é uma blasfêmia. Duas passagens bíblicas frequentemente citadas para ilustrar a origem do pecado no céu possuem linguagem metafórica. E quais são essas passagens? Isaías 14, versos 12 a 14, Ezequiel 28, 12, o que gera dificuldade na interpretação desses textos. Do ponto de vista pentecostal, esses textos falam do pecado iniciado entre os anjos, tendo como principal instigador Lúcifer. Os textos mencionados são tradicionalmente associados à queda de Lúcifer e ao início do pecado no universo. O primeiro, que nós estamos citando aqui, é Isaías 14, 12, 14, refere-se ao rei caído da Babilônia, cujo orgulho levou à soberba. Por isso, ele não pôde subsistir diante de Deus, do Deus vivo. O texto diz que esse rei era elevado e importante, mas devido ao seu orgulho foi cortado como uma árvore. Pela linguagem metafórica, o texto sugere também o relato da queda de Lúcifer, denominado Estrela da Manhã, que por sua rebelião foi expulso da presença de Deus. O segundo texto é Ezequiel, apresenta um lamento sobre o rei de Tiro, mas sua linguagem figurada ilustra sim a queda de Satanás. O que fica claro é que o pecado foi originado por Satanás. Ele pecou antes de Adão e Eva, pois se apresentou na forma de uma serpente para tentar Eva. Jesus declarou que Satanás é homicida desde o princípio. Essa expressão não significa que esse ser angelical sempre foi mau, mas indica que no contexto da criação ele se tornou opositor do Deus triuno desde o início do mundo. Entretanto, antes da criação do universo material, os anjos já haviam sido criados. E isso aqui é interessante, porque aqui responde também essa indagação que as pessoas querem saber de onde se originou o pecado. Quando nós fomos criados, os anjos já haviam sido criados. Satanás já havia sido, ou Lúcifer já havia se rebelado contra Deus. Portanto, saber quando foi isso, em que época isso foi, não vai alterar em nada a nossa salvação, muito pelo contrário, né? Isso não incide na nossa salvação, isso não incide, né, na salvação do ser humano e, portanto, não tem uma relevância a ponto que eu preciso saber disso, porque senão eu não vou ser salvo. Não existe isso. Isso é ilusão. Saber disso ou não, ter a convicção de como isso aconteceu, em que momento aconteceu, não vai alterar em nada, porque quando nós já nascemos, as coisas já existiam dessa forma, né? Aí Deuteronômio 29, 29 vai estar sempre presente nesse texto. O pecado entrou na humanidade por meio de Adão e Eva. Como isso aconteceu? A Bíblia descreve como o pecado se tornou realidade na humanidade quando uma criatura extraordinária espiritual se manifestou em forma de serpente para enganar o homem e a mulher. Essa criatura é chamada em outras passagens da antiga serpente, o diabo e Satanás. E aí a gente já citou isso no início. Foi ele quem pecou desde o princípio e se tornou inimigo da criação de Deus,
causando uma catástrofe cósmica. Pela soberania e sábia vontade de Deus, foi permitido que Satanás entrasse no Éden para tentar Adão e Eva com astúcia e engano. A história da criação relata que Adão e Eva foram criados bons e colocados no jardim para desfrutarem de todas as bênçãos daquele lugar e manterem comunhão com o seu Criador. No entanto, por serem humanos e finitos, estavam sujeitos a pecar. Aqui é a questão, né? A Bíblia Sagrada nos deixa claro que o homem tinha o poder do livre-arbítrio. Esse assunto, essa lição, ela é muito discursiva, ela tem muita coisa para a gente pensar. Mas vamos lá. Deus estabeleceu um mandamento para isso. Não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Eva foi enganada pela serpente e tomou do fruto e comeu e deu a Adão. Gênesis capítulo 3, verso 6. Eles duvidaram da palavra de Deus e cederam às sugestões do inimigo. Desta desobediência surgiram o egotismo, né? Ou seja, aquela situação do ego, a pessoa voltar-se para si, a rebeldia, o pecado, a queda e as suas consequências, que foram transmitidas a toda a posteridade de Adão. Isso aqui é uma coisa incontestável, apesar de que você vai ver que há muitas interpretações dentro desse texto. Então vamos para a nossa lição, né? Vamos para mais um tópico aqui da nossa lição, né? E a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Olha o que diz aí o nosso texto. O autor do pecado, né? Adão podia comer livremente toda a árvore no jardim, mas foi advertido para não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos mostra que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maior dos demônios. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Aqui nós temos, né, o que nós falamos no início e só referendando aquilo que nós aprendemos. Vamos lá, o autor do pecado. Com sua queda, vieram com eles os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e Judas 6. Esta é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Segundo tópico, foram abertos os olhos de ambos. Aqui cabe a gente voltarmos aqui para que possamos estar compartilhando com vocês mais alguma coisa. Isso aqui, foram abertos os olhos de ambos. Vamos analisar isso. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus e envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morto significa separação. O pecado separa o homem de Deus. Irmãos, isso é incontestável. Isso aqui está na palavra. É a palavra de Deus falando. E nós não temos que titubear, né, de forma alguma, esse texto bíblico. Por quê, pastor Carlos? Muito simples. Isso está bem claro. O pecado provocou a queda do homem. Queda é algo ruim. Todo mundo que cai se machuca, né? E essa queda aqui foi uma queda real. A lição diz: quando o casal comeu do fruto proibido, ambos receberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era ruptura imediata. Não tinha jeito. A queda da humanidade é um termo teológico que se refere ao evento descrito em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden e introduziram o pecado no mundo. Esse acontecimento teve consequências espirituais, morais, físicas para toda a humanidade. Preste bem atenção. Consequências espirituais, consequências morais e consequências físicas para toda a humanidade. Embora o pecado já tivesse ocorrido no mundo angelical, com a queda de Lúcifer,
Na história humana, o pecado foi introduzido pela queda de Adão. Sendo livre, Adão escolheu desobedecer. Tendo livre-arbítrio, tornou-se escravo do pecado e, por meio do seu pecado, precipitou toda a raça no estado de rebelião contra Deus. O salmista Davi, fazendo uso da poesia, reverberou essa verdade teológica quando ele disse no Salmo 51, e aqui, verso 5, eu estou citando a versão, nova versão internacional, né? A NVI, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Já observou que a criancinha não precisa que ninguém a ensine a mentir? Quando seu filho faz alguma coisa errada e você pergunta quem fez isso, ele prontamente dirá: não fui eu. Precisa ensinar uma criança a ser egoísta, ser violenta? Claro que não. A natureza pecaminosa está presente em nós desde que nascemos. Se manifesta em ações deliberadas quando percebemos a inocência ou quando nós perdemos a inocência e tomamos decisões conscientes. Acompanha o homem até a morte, sendo ele crente ou não. Quem morre em Cristo morre na promessa de um corpo transformado. Quem morre sem Cristo aguarda a segunda ressurreição para ser julgado, sentenciado e condenado eternamente. Esta é a segunda morte. Bom, esse aqui é um assunto realmente extremamente importante, meus amados irmãos, porque aqui nós tratamos dos olhos que foram abertos, né? Vamos para o segundo tópico, que é a consequência da queda no Éden. O que trouxe a consequência da queda no Éden, né? Vamos ver isso. Foram abertos seus olhos. Observe. Agora a queda, a consequência, né, da queda do homem. Agora vamos lá para esse tópico. Foram abertos os olhos de ambos, né? Aqui nós estávamos falando ainda sobre essa segunda parte. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Observe que a queda é uma situação realmente difícil para o homem, mas Deus apresenta a solução em Gênesis capítulo 3, verso 15, e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. O nosso terceiro subtópico fala sobre a consequência da queda no Éden. E agora nós vamos aqui voltar para o nosso tema aqui, porque a gente precisa dissecar, precisamos, né, estar compartilhando com os irmãos também esse assunto, porque é muito importante para nós aqui. Vamos lá. Olha o que diz esse texto, né? A consequência da queda no jardim do Éden. Houve consequência. A queda não era necessária, mas houve consequências. Quais foram as consequências? Olha o que a nossa lição diz. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma a sua realidade. Olha o que diz Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esta é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante nos versículos 19 de Romanos 5 e 1 Coríntios 15, 49. A teologia cristã explica como o pecado afeta toda a humanidade. Diversas teorias foram formuladas para interpretar essa transmissão do pecado. E aí nós vamos relatar algumas delas aqui, uma das quais nós, assembleanos, sempre estamos, né, também defendendo. Outras não, mas vamos analisar aqui. São algumas teorias. A teoria realista, a teoria federal, a teoria da imputação mediada, a teoria arminiana wesleyana, também chamada de federalista wesleyana, a teoria da depravação apropriada voluntariamente, são várias teorias, e a última teoria é a teoria integrada, ok? Vamos lá? A teoria realista alega que todos os seres humanos estavam realmente presentes em Adão de forma seminal e, portanto, participaram do seu pecado. Assim, a queda e a corrupção do pecado são herdadas diretamente, pois toda a humanidade estava em Adão quando ele pecou. A teoria federal, também chamada teoria da representação, ensina que Adão era o representante federal da humanidade.
Quando ele pecou, sua culpa foi imputada a todos os seres descendentes, pois ele agiu como seu cabeça legal. Teoria da imputação mediada afirma que o pecado de Adão não é imputado diretamente, mas transmitido indiretamente por meio da natureza corrompida. Assim, a humanidade nasce em um estado de pecado, mas a culpa é atribuída individualmente quando cada um comete pecados pessoais. Agora, uma teoria que vale a pena destacar. Teoria arminiana wesleyana, também chamada de federalista wesleyana. Por que essa teoria é importante? Porque, historicamente, nós assembleanos, né, e você que é de outra denominação que está assistindo esse vídeo, também pode se identificar como arminianista, né? Porque é muito importante destacar porque não somos calvinistas, somos arminianistas. Rejeita a imputação direta da culpa de Adão. Ensina que a humanidade herda apenas a tendência ao pecado, mas não a culpa. Cada pessoa se torna responsável perante Deus quando peca voluntariamente, né? Apesar de que essa visão ela tem algumas observações, né, já hoje na atualidade, a gente consegue deixar aí bem claro que a nossa posição é mais ou menos essa aí. A teoria da depravação, claro, com algumas explicações, é óbvio. Teoria da depravação apropriada voluntariamente. O que seria essa? Seria similar à versão arminiana. Essa teoria defende que o pecado original resulta apenas em uma inclinação ao pecado, mas cada indivíduo se torna pecador de fato ao escolher desobedecer a Deus. A última teoria seria a teoria integrada. Busca conciliar elementos das teorias anteriores. Afirma que o pecado de Adão traz corrupção universal e uma tendência ao pecado, mas enfatiza a responsabilidade individual e a necessidade da graça para a salvação. Agora vamos lá para a nossa posição. Os teólogos das Assembleias de Deus brasileiras esposaram inicialmente o federalismo, foi no início. Emílio Conde, que viveu de 1901 a 1971, e eu já tive a oportunidade de ler alguns livros do Emílio Conde, teólogo, inólogo, escritor e jornalista assembleano na primeira geração de assembleanos do Brasil, pioneiro na imprensa e da literatura pentecostal em nosso país, é um dos que esposam a posição federalista nos primeiros dias da denominação. Aqui é um trechozinho do livro, de um dos livros de Emílio Conde. Como cabeça federal da raça humana, o seu pecado, o de Adão, não se restringe apenas a ele, Adão, como indivíduo, mas sim a toda a humanidade, pois ele, Adão, é o seu representante, é a origem da espécie humana. Nele, em Adão, todos pecam e todos morrem. Foi a parte da desobediência de Adão e Eva que entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte, a queda humana. Com os efeitos deletérios desse cranco social, moral, espiritual, o pecado, o homem tornou-se uma criatura depravada, inumana e pervertida. Hoje, a maioria dos teólogos das Assembleias de Deus no Brasil esposa ainda a teoria federal, mas há também quem expose a teoria realista em uma visão moderna e não católica como esposada por Erickson, e obviamente a teoria arminiana wesleyana. Entretanto, a posição assembleana oficial nessa questão, tanto na Assembleia de Deus norte-americana quanto na brasileira, tem sido no sentido de apenas enfatizar os pontos fundamentais da doutrina do pecado original, sem se prender a uma teoria específica da transmissão desse pecado. Teólogos pentecostais norte-americanos como Frederick Arigon, Roger Stronter e Van Johnson estão entre aqueles que têm defendido essa posição, e a recentemente elaborada Declaração das Assembleias de Deus no Brasil também vai nesse sentido, porque a nossa declaração de fé nos diz isso. Isso aqui é muito importante para a gente estar frisando aos irmãos, né, e deixar aqui bem claro a posição da Assembleia de Deus, que é evidentemente esta, né? Nós focamos muito mais no que diz respeito à transmissão do pecado, né, a essa transmissão, ou seja, nós herdamos, né, de Adão as consequências do pecado, herdamos sim, né, do pecado de Adão a consequência da morte e da tendência ao pecado, né? Então isso é importante porque deixa bem claro aí a nossa posição.
Agora, a extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas, se estendeu, né, na verdade, a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. O homem não consegue, de forma alguma, estar, né, conhecendo a Deus com seus próprios esforços. Isso está bem claro, porque essa é a doutrina da graça, né? Isso tem a ver com a doutrina, a teologia, né? A doutrina da salvação. Por isso que eu falei que essa lição ela trata, né, da doutrina da salvação e como é importante que nós saibamos disso, né? Quando nós estamos aqui estudando sobre a extensão do pecado, nós estamos diretamente estudando sobre um assunto que, amados irmãos, tem muito a ver com a realidade hoje, né? Com a realidade hoje. Estamos vivendo em um mundo hoje, meus amados irmãos, em que o egoísmo, o egocentrismo, né, tem afastado as pessoas de Deus. Tantas teorias, tantas religiões, né, que focam diretamente o egoísmo, o bem-estar do homem. A nossa lição está dizendo que o pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade. Perdão, corpo, espírito. O ser humano está em capacidade de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. A extensão do pecado é também conhecida como depravação total. Isso é um assunto quando nós estudamos armatiologia e soteriologia. O que significa depravação total? Significa que mesmo o ser humano podendo fazer algumas coisas boas, o pecado, infelizmente, prevalece em seu coração. E mais, contamina todo o seu ser. Esse é o sentido do termo total, quando falamos da depravação total do ser humano à luz da Bíblia. Essa depravação não é total no sentido de intensidade, mas na abrangência. Ela é total porque o pecado, além de prevalecer interiormente, contamina, repito, todas as áreas da vida da pessoa. Como coloca muito bem Norman Geisler, né, um escritor que sempre estamos utilizando, né, o material dele, inclusive é o livro-texto que eu utilizo, né, para ministrar as aulas de armatiologia e soteriologia e outras matérias também, porque o Norman Geisler vamos dizer assim, é um teólogo americano muito respeitado nessa área. Ele diz o seguinte: o pecado se espalhou por todas as partes do nosso ser, mente, emoções, vontade, corpo. Porém, isso não significa que todos os seres humanos são extremamente maus. Não, mas que todos eles não são tão bons quanto precisariam ser. Ou conjugando as palavras de Wallace Duell com as de Norman Geisler, nenhum deles é tão bom quanto precisaria ser. E alguns deles podem se tornar ainda piores, porque dão lugar ao pecado, dão lugar, né, à sua natureza pecaminosa e se tornam pessoas extremamente rudes, grossas e também cruéis e maus. Sobre o coração dos homens após a queda, Jesus disse, olha o que Jesus diz acerca disso, e isso é muito característico porque representa realmente as consequências da queda. Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, o pecado não é algo que vem de fora, mas algo que está dentro do ser humano, contaminando todo o seu ser. Pensamentos, palavras e ações. Em outras palavras, o ser humano, em seu estado caído, não tem livre-arbítrio de fato para as coisas de Deus. O livre exercício de sua vontade em relação às coisas espirituais está obtelado, mortificado, está paralisado lá dentro dele. Ou seja, não há uma predisposição no homem de fazer a vontade de Deus. É isso que quer dizer. Isto é
No que diz respeito ao estado caído do ser humano, calvinistas e arminianos estão basicamente de acordo nesse quesito. Este é o ensino da doutrina bíblica da depravação total, sobre o qual escreveu contundentemente o teólogo holandês Jacques Arminio. Nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido, ele também está aprisionado, destruído e perdido. Esta é a condição que está lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso explicar aqui que quando Arminio fala que o livre-arbítrio está destruído apenas para o que é bom, isso se refere ao livre-arbítrio para as coisas de Deus, para uma vida de santidade. O homem não está predisposto a isso. Esse é o contexto de suas palavras. Bom aqui não significa qualquer ato correto, mas tudo que diz respeito às coisas espirituais. O arminianismo nunca ensinou que, por ainda ter em si resquício da imagem de Deus, o homem tem a capacidade de, mesmo no estado caído, corresponder com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si. Não, a iniciativa é sempre de Deus, já que o homem, em seu estado caído, não pode e não quer tomar a iniciativa. À luz da Bíblia, o arminianismo sempre defendeu que é através da graça preveniente que a depravação total, que resulta do pecado original, pode ser suplantada, de maneira que o ser humano poderá então corresponder com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si. O livre-arbítrio é decorrente da ação da graça preveniente, vem de Deus. A capacidade de arrepender-se e ter fé para ser salvo, né? Isso aqui é muito importante essa parte. Talvez você ache que seja muito exaustiva, mas ela é necessária para a fundamentação da nossa fé. A nossa fé precisa estar muito bem fundamentada para que nós tenhamos argumentos, meus amados irmãos. Isso é muito importante. Agora vamos para a segunda parte da nossa lição, que trata a heresia que nega o advento do pecado. Então nós vamos estar dando uma passeada rapidinho, né? Aqui na história, tudo bem? Na história de novo. Vamos lá para a história. Vamos estudar um pouquinho mais, né? Agora vamos ter um pouquinho de história da igreja, né? História da igreja. Vamos lá. Nosso comentarista, pastor Ezequiel Soares, ele gosta, né? Agora, antes de fazermos, né, entrarmos no segundo tópico, a síntese ou a sinopse do primeiro tópico é: o pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. A heresia que nega o advento do pecado. Este homenzinho que você viu na foto, ele é o mentor Pelágio, um monge erudito britânico que se transferiu para Roma em 409, e também ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Ainda bem que ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, porque o Agostinho refutou os ensinamentos do pelagianismo. O que é pelagianismo? É a heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. Agora vamos dar uma olhadazinha, vamos voltar um pouco para que a gente possa estar conversando um pouco mais sobre essa questão, um pouco de história, para que a gente saiba um pouco mais aí sobre o pelagianismo. Eu gosto. O pastor Ezequiel Soares, ele gosta de fazer essa rebuscada, e quando nós estamos estudando, irmãos, a história da igreja, é inevitável que tenhamos que, em certo sentido, recorrer à história da igreja. Um pouco da história, né? Pelágio de Betânia nasceu de 305 até 423. Foi um reformador moral cristão que, apesar de suas boas intenções, caiu em heresia ao desenvolver doutrinas incompatíveis com a ortodoxia cristã. De origem britânica, Pelágio estudou jurisprudência em Roma e, ao se converter formalmente ao cristianismo, decidiu dedicar-se à moralização da sociedade romana, que considerava decadente. Sua influência cresceu rapidamente, atraindo seguidores como Celestio, que se tornaria seu principal discípulo. Apesar de seu foco na reforma moral, Pelágio inadvertidamente
formulou conceitos teológicos controversos. Sua principal heresia foi a negação do pecado original. Ele acreditava que Adão havia dado apenas um mau exemplo e não que sua queda havia transmitido o pecado à humanidade. Em consequência, afirmava que o homem possuía total capacidade de seguir a lei divina sem a necessidade da graça preveniente de Deus. Para ele, a graça consistia no dom da razão e na revelação da lei, e não um auxílio divino indispensável à salvação. O pelagianismo gerou forte oposição, principalmente de Agostinho de Hipona, que defendeu a doutrina do pecado original e a necessidade da graça para a redenção. A controvérsia levou a sucessivos sinodos, nos quais as ideias de Pelágio foram condenadas. Seu discípulo Celestio foi excomungado em Catargo em 411. Pelágio, por sua vez, conseguiu justificar-se temporariamente em sinodos na Palestina 415. Se você não sabe o que é sinódios, são aquelas reuniões ou assembleias feitas pelos bispos e arcebispos para discutir assuntos relacionados à fé. Mas foi novamente condenado em 416 por sinodos africanos. Em 418, o Sínodo de Catargo, com apoio do bispo de Roma, reafirmou o que nós já conhecemos aí, que é, evidentemente, a história aqui, pegando, meus amados irmãos, voltando aqui, em 418, o Sínodo de Catargo, com o apoio do bispo de Roma, reafirmou a condenação do pelagianismo, estabelecendo que a graça divina era essencial para a salvação. A decisão foi reforçada pelo Concílio de Éfeso em 431 d.C. Pelágio tentou retratar-se e ajustar suas doutrinas, mas sua heresia já estava consolidada. Seu nome passou a ser associado a um sistema teológico que minimizava a necessidade da graça e enfatizava a capacidade humana de alcançar a santidade por esforços próprios. Apesar de suas boas intenções, a sua teologia foi rejeitada pela Igreja, que viu nela um risco à compreensão bíblica da redenção. Refutando o pelagianismo, o primeiro tópico é que ele nega o pecado original. O que o pelagianismo diz? Adão pecou apenas por si mesmo e seu pecado não afetou a natureza humana. Cada pessoa nasce normalmente neutra, sem corrupção ou inclinação ao pecado. Qual é a refutação bíblica a esta afirmação pelagiana? A Bíblia ensina que todos os seres humanos nasceram sob os efeitos do pecado de Adão e herdaram a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Salmo 51, verso 5. Diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu minha mãe. Isso deixa claro que a argumentação pelagiana está equivocada de acordo com a Bíblia Sagrada. Segunda declaração, o pelagianismo acredita que o homem pode escolher o bem e o mal, ou pode escolher o bem sem a graça de Deus. O que eles afirmam? O ser humano tem total livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, sem a necessidade da graça divina. Qual é a refutação bíblica? A Bíblia ensina que, devido à queda, a natureza humana está corrompida e incapaz de buscar a Deus sem sua graça. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versos 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Já Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Terceira e última expressão do pelagianismo, né? Nós estamos concentrando nas principais heresias. Havia muita coisa, muita discussão, mas o foco aqui é a gente direcionar para o assunto do pecado. A terceira e última afirmação do pelagianismo é a seguinte: a salvação pode ser obtida pelas obras. Lembra alguma denominação, alguma religião aqui no Brasil muito divulgada pela Globo Lixo? Lembra? Então, eles concentram isso em cima disso. A afirmação
pelagiana diz o seguinte: o ser humano pode alcançar a salvação pelo esforço próprio, cumprindo a lei moral, sem precisar da graça redentora de Cristo. Qual é a nossa refutação bíblica? A salvação não é conquistada por méritos humanos, não é mas é um presente de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Agora veja o que diz Tito capítulo 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Queremos lembrar que isso é muito pouco em relação às discussões que foram feitas sobre o pelagianismo. Havia muita discussão, era muito extensa, né? Mas o nosso foco aqui, e devido ao tempo também, nós temos que focar no nosso tema, no tema da nossa lição, e aí no que nós podemos aí estar definindo como os assuntos mais importantes, né? Demos uma passeada aqui sobre o pelagianismo, já passamos aqui a princípio essa doutrina foi acolhida, aqui seria o conteúdo doutrinário, né? Ela houve uma acolhida no primeiro momento, porque parecia que as intenções de Pelágio eram boas, né? Vamos dizer assim, eram aceitáveis, né? Mas em determinado momento a proporção que a igreja ela foi trabalhando isso, né? Ela foi entendendo melhor, viram que esse ensinamento de Pelágio estava contrariando o ensino bíblico, né? Aqui nós já discussamos sobre isso, né? O conteúdo doutrinário, o que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume então: o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente, foi o que nós elencamos mais precisamente isso aí. As respostas bíblicas também nós acabamos de fazer, né? Acerca das, vamos dizer assim, as três, né, maiores controvérsias, né, do pelagianismo relacionado ao pecado. Agora vamos à morte de Jesus em favor dos pecadores. A morte de Jesus em favor dos pecadores é o nosso próximo tópico agora que vamos estar discutindo com os nossos queridos irmãos. Vamos lá, meus amados irmãos. Essa lição é assim mesmo, é uma lição técnica, é uma lição que envolve um conhecimento dessas doutrinas que são extremamente importantes. O que a lição nos diz? Por essa razão, o Alcorão nega a circuncisão, né, e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Olha que coisa, né? Eu fui dar uma pesquisada, amados irmãos, né, nos textos no Alcorão, né, nessas suras, né, é o que eles utilizam, né? A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, né? Isso aqui é interessante para o nosso estudo, né? Para que a gente esteja aprendendo um pouco mais. Esse subponto, para o leitor que está lendo, parece que está meio fora, né, do contexto, deslocado do assunto de armatiologia, né? Olha o que diz o livro do apoio. Não existe na religião islâmica a ideia da corrupção total do gênero humano, de que todos pecaram e destituição da glória de Deus, e de que não há um justo sequer. O ensino do islamismo deixa claro que a humanidade não tem nada a ver com o pecado de Adão, pois todo o ser humano nasce bom. Quando peca, pede perdão a Alá, o nome da divindade deles, e Alá o perdoa. A ideia de pecado original ou de criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islã. O homem nasce num estado natural de pureza, declara o documento mais adiante, que é o documento aqui que nós pegamos do livro O Islã e o Cristianismo, da editora Mac, São Bernardo do Campo. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que esse texto fala. O Islã condena o dogma do pecado original. O pecado não é herdado, mas algo que cada um adquire por si ao cometer aquilo que não deveria e não fazer aquilo que deveria. O Islã considera também, racionalmente, que seria o cúmulo da injustiça condenar toda a raça humana por um pecado cometido há milhares de anos pelos primeiros progenitores. No Islã, os pecados são erros
que você faz, e se você diz lamento a Deus, ele lhe perdoa. Na soma, nossas boas obras suplantam nossas más obras. Alcorão, Sura 11. Sura seria como se fosse capítulos, oi? Sura 11, página 114. Por isso, eles não acreditam que Jesus veio redimir o homem caído, né? Agora, nós vamos passar, meus irmãos, a estudar, né, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O que leva essa heresia do pelagianismo hoje trazendo para os nossos dias? O que leva a isso? Vamos ver? Agora, antes de passarmos para isso, o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. Terceiro tópico e último tópico, o perigo dessa heresia para a vida do crente e a igreja. Olha aí, ó, o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, Mary Becker Ed. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. Evidentemente, o espiritismo, o movimento ciência cristã, o mormonismo, né? O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. O mormonismo, a transgressão de Adão, não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar, né? Como é importante que nós tenhamos e estejamos muito bem alicerçados. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. E é muito importante que, ao debatermos esses assuntos, meus amados irmãos, nós não criemos, né, uma relação de aminosidade com essas pessoas. Não. Nós temos que manter, irmãos, a nossa postura como cristãos e sermos também, vamos dizer assim, compreensivos, né? E precisamos também estar ensinando a verdade da palavra de Deus, né? A ciência cristã, aqui citada, foi fundada por Mary Becker Ed no século XIX e ela nega a realidade do pecado e ensina que é apenas uma ilusão. No livro, né, que você viu ali, Ciência e Saúde, ele cita o seguinte: o pecado, a doença e a morte devem ser classificados como crenças errôneas. Está na página 472. Essa visão ecoa Pelágio, ao negar a corrupção do ser humano e a necessidade absoluta da graça de Deus para a salvação. Muitos teólogos liberais rejeitam a doutrina do pecado original e ensinam que o ser humano nasce moralmente neutro ou até bom. O teólogo liberal Harry Emerson Ford, que escreveu: o problema do homem não é o pecado original, mas a ignorância e a falta de desenvolvimento moral. Eu dei uma lida sobre esse teólogo. Haviam outros teólogos liberais, né, que reformulam, né, os fundamentos, e aí o liberalismo de ter uma visão bem diferente hoje. Nós temos defensores como Ed René Kivitsky, que usou uma expressão absurda, né, que foi até, inclusive, teve uma repercussão muito grande no Brasil. Ele que antes era membro, né, da Convenção Batista do Brasil, e a Convenção Batista do Brasil teve que se manifestar porque uma fala dele, do Ed René, ele disse que a Bíblia precisava ser reformulada. Isso para atender aos critérios da sociedade hoje, era o argumento dele. Meus amados irmãos, não é a Bíblia que tem que se adequar, é o homem que tem que se adequar à realidade bíblica. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, deixou bem claro, que aquele que tirar um tio, uma vírgula da palavra, vai pagar no juízo. Isso é terrível. Algumas igrejas evangélicas modernas, especialmente as que enfatizam autoajuda e coaching motivacional, pregam um cristianismo centrado no esforço humano, sem enfatizar a depravação do homem e a necessidade da graça. Mensagens como: você pode alcançar o seu potencial máximo se apenas decidir mudar sua mentalidade. Esse tipo de pregação, comum em muitas igrejas neopentecostais, se aproxima do pelagianismo, ao ensinar que o problema do ser humano não é o pecado original, mas apenas pensamentos negativos ou falta de esforço.
Embora o pelagianismo clássico seja raro hoje, ideias semelhantes a esta ainda estão presentes em diversas correntes teológicas, né? Ainda permanece. Vamos para o perigo. Olha o que a nossa lição diz. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parecem corretos e, por isso, nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Que alerta o nosso professor aí, o pastor Ezequias Soares, nos fala. Ele usa a expressão, olha aí, ó, analfabetismo bíblico, né? Pessoas analfabetas da Bíblia Sagrada. Por isso que na escola dominical é preciso ser ensinado, é preciso ser acompanhado os versículos, é preciso ter conhecimento bíblico, é preciso ter um embasamento bíblico para poder estar, amados irmãos, fazendo a defesa da fé e explicando àqueles que precisam a razão da nossa fé, né? Observe que isso é um perigo, esses ensinamentos. A promoção do orgulho espiritual e da autossuficiência. Se a salvação depende do mérito humano, cria-se um ambiente propício para o orgulho espiritual e a crença na autossuficiência. Esse erro afasta os fiéis da humildade necessária para reconhecer sua dependência de Deus. Pessoas que se autossuficientes, eles não querem depender de Deus. Essa visão, essa mensagem, né, centrada no egoísmo, no egotismo, abre a porta para o sincretismo e religiões moralistas. Se a salvação pode ser obtida por boas obras, então o cristianismo se torna apenas mais uma religião moralista, sem distinção essencial de outras tradições ou de outras tradições religiosas. Minimização da obra redentora de Cristo. Se o pecado original não corrompeu a humanidade e o homem pode alcançar a perfeição moral por si mesmo, então a cruz de Cristo se torna desnecessária. Essa visão contradiz diretamente o Evangelho. Distorção da doutrina do pecado e da graça. O pelagianismo ensina que o ser humano nasce moralmente neutro, sem uma natureza pecaminosa herdada de Adão. Esse ensino contradiz a Bíblia, que declara a universalidade do pecado e a necessidade de graça para a salvação. Chegamos, portanto, à nossa querida conclusão, a conclusão da nossa lição, né? Chegamos ao ponto em que todo professor precisa chegar a esse ponto, né? Antes, porém, a síntese do terceiro tópico nos diz que os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas